O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, onde moras? E Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos acomodar? Para vivermos profundamente e colhermos e aproveitarmos tudo que hoje Deus está proclamando para nós na liturgia, nós temos que trazer para a nossa vida o salmo que nós rezamos, que nós cantamos, e pedir que Nossa Senhora nos ajude a fazer deste salmo, como ela fez, a oração da nossa vida. Senhor, abre os meus ouvidos. Nós precisamos estar com os ouvidos abertos para ouvir o que Deus nos diz. Então a Virgem Maria é um sinal perfeito, um modelo perfeito de quem foi capaz de ouvir o que Deus disse para ela e fazer o que Deus pediu para ela. Então, que nessa celebração, nesse final de semana, durante a nossa semana, peçamos: Senhor, abre os meus ouvidos para a tua voz, porque hoje estamos sendo assim enxovalhados, uma enxurrada de vozes e palavras e informações e desinformações, podemos nos confundir, mas nós somos de Deus, Deus não confunde ninguém. A mensagem, a proposta de Deus não nos angustia, pelo contrário, nos sereniza. Ter a certeza de estar fazendo a vontade de Deus traz paz para o nosso coração. As propostas de Deus para nós não nos perturbam negativamente falando, nos desacomodam, mas não perturba, é de Deus. Então, Senhor, que eu seja capaz de te ouvir no meio de tantas vozes, ter a atitude, o comportamento de Samuel na primeira leitura. Fala, Senhor, teu servo escuta. Agora a gente precisa escutar o que é também de Deus. Tem muita gente falando muita coisa, mas nós precisamos ouvir o que é de Deus, porque nós somos homens e mulheres de fé. Tem algo diferente em nós, tem uma motivação diferente em nós. Temos fé, nós acreditamos em Deus, queremos ser coerentes com o que Ele pede. Então peçamos, façamos com Maria, desse versículo do Salmo, a nossa oração. Senhor, me dê a capacidade de ouvir. Eu quero, Senhor, abra meus ouvidos, Senhor, para aquilo que o Senhor tem a me dizer, para a gente ter condições de responder, como Samuel na primeira leitura. Fala, Senhor, teu servo escuta. A liturgia toda gira
em torno dessa nossa capacidade. Para nos tornarmos discípulos, precisamos ouvir Deus nos chamando. Ele escolhe, Ele chama, e nós oferecemos a nossa resposta. Então, dentro da liturgia desse final de semana, existe aqui o chamado universal, que todos nós precisamos dar uma resposta. Nós somos chamados a viver num modo de intimidade com Deus. Deus está chamando a gente a vivermos intimamente com Ele. Essa intimidade, né, ela indica profundidade. Deus não quer que a gente viva só cumprindo algumas regras, alguns deveres, e está tudo bom. É muito pouco, né? Vou cumprir só o mínimo necessário. O mínimo, a lei do menor esforço não serve para a gente. Deus quer intimidade com a gente, Deus quer profundidade com a gente. Ele espera que nessa intimidade a gente compreenda quem Ele é, e a gente possa dar uma resposta para Ele, né? Uma vocação. Essa vocação, a nossa vocação, a intimidade com Deus, né? Ela está escrita no nosso coração. Se a gente não cumprir isso, nós não seremos verdadeiramente felizes, não nos sentiremos verdadeiramente realizados. O que nos realiza é a nossa intimidade com Deus. Isso não atrapalha o nosso namoro, isso não atrapalha o nosso matrimônio, isso não atrapalha o nosso sacerdócio, isso não atrapalha a nossa profissão, pelo contrário, nos enriquece. Ser íntimo de Deus me torna mais apto a fazer todas as outras coisas e a viver todas as outras vocações minhas. E essa é o que Deus quer para nós, né? É uma proposta dEle para mim e para vocês, sermos íntimos dEle. E é Deus que vai favorecer essa intimidade. Depois vai ter a nossa abertura, a nossa busca, a nossa proposta, que são todos os verbos de ação que a gente vai encontrar dentro do Evangelho de hoje. Então, quando nós escutamos o Samuel, Deus chama e Samuel responde: fala, Senhor, teu servo escuta, né? Tem um diálogo. Essa intimidade, essa relação, ela acontece entre nós e Deus e num diálogo. Isso acontece porque somos seres inteligentes. Só os seres inteligentes são capazes de dialogar, o restante não. Entenda o que você quiser. Os seres inteligentes, aqueles que foram dotados de inteligência, são capazes de dialogar. Diante dos problemas também dialogam. Se a gente foge disso, a gente pode não estar vivendo a 100% o dom que a gente deu, que é a nossa inteligência, a capacidade de se colocar diante do outro, diante das diferenças, diante do próprio Deus, diante de Deus. A gente se coloca diante de Deus e com Ele a gente entra em diálogo. E esse diálogo, ele vai crescendo na nossa intimidade e nós vamos nos tornando profundamente conhecedores de Deus. É vontade de Deus que nós o conheçamos. Ele não quer ser um desconhecido, mas é vontade dele, né? Buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. A gente ouviu isso no finalzinho do tempo do Natal. Mas o chamado de Deus para essa intimidade, para essa profundidade, ele vai acontecer na vida de cada um de um jeito diferente, porque somos todos diferentes aqui, não é? Viemos de uma família diferente, tivemos uma formação diferente, somos pessoas diferentes, tem algo de diferente em cada um de nós. Então, também de modos diferentes, Deus vai se manifestar na vida de cada um. Então, cada um precisa compreender esse modo que Deus está chamando a gente, a intimidade, a profundidade, cada um de um modo especial. Você precisa descobrir o seu, para você ser feliz e entrar em diálogo com Ele. Pode ser que o meio que Ele use para comigo não sirva para você, e talvez os meios que eu use para compreendê-lo não sejam tão úteis para você, mas são tantos e são diferentes, e cada um tem a capacidade de descobrir qual é o melhor modo de viver a minha intimidade com Deus todos os dias e me aprofundar cada vez mais naquilo que Ele propõe, naquilo que Ele oferece para mim.
Então nós precisamos descobrir esse modo e entrar nessa intimidade, porque nós precisamos ser correspondentes. Hoje infelizmente ninguém mais manda cartas. A gente se correspondia. E me desculpa dizer para vocês que essas mensagens de WhatsApp não são correspondentes à dignidade, à grandeza e à beleza da nossa inteligência. Que tem umas mensagens que não tem ponto final, não tem pontuação, não tem vírgula, não tem 2 pontos, tem nada. Tem um monte de abreviação que eu não sei nem o que é aquilo lá. Dá nojo. A gente está perdendo a capacidade de escrever. Vocês ainda escrevem? Vocês ainda usam papel? Vocês escrevem? Eu escrevo com lápis e caneta ainda. Todas as minhas homilias. Tudo. Não troco por nada. Preciso exercitar, porque senão depois eu não sei mais escrever. Senão a gente não sabe mais escrever. Vocês ainda escrevem? Tem papel e caneta na casa de vocês ainda? Por favor, hein? Nós não podemos deixar isso, nós não podemos perder isso. Nós não, temos que deixar de herança. Temos que deixar de herança para o futuro, hein? É insubstituível, a gente tem que saber escrever. Quando você escreve, o esforço de escrever o que você está pensando fortalece a tua ideia. Vocês já rezaram escrevendo? Vocês já escreveram para Jesus? Fizeram a sua oração escrevendo? Tenta fazer. Quanto vai exigir de você? O esforço que vai exigir de você, para você corroborar em palavras o que você sentiu e pensou. É um exercício que exige a nossa inteligência, a nossa capacidade. Eu já escrevi cartas para Jesus que eu tive que pegar o dicionário, porque eu queria encontrar que palavra expressava o que eu estava sentindo, e fui lá. Essa aqui cabe melhor, ele vai entender melhor essa daqui, ó, a minha necessidade. É um exercício para nós, né? Sermos correspondentes e ao mesmo tempo responsáveis. E aqui eu vou trazer um tema que eu usei no dia na festa da Epifania. Eu falei com muita clareza que não existe um outro modo da gente vencer esse momento de pandemia senão tomando uma vacina. Nós temos que ser vacinados, não existe outro, não tem outra saída. Não podemos cair na idiosincrasia. Eu usei essa expressão e pedi para vocês procurar no dicionário o que era idiosincrasia. Essa semana, acho que foi hoje cedo, né, uma pessoa já bem madura veio conversar comigo, justamente falou: olha, padre, sabe por que muitas pessoas não se importam muito se vão tomar ou não tomar a vacina? Porque hoje existe uma ideia de irresponsabilidade. Ninguém quer ser responsável. É uma dificuldade, é difícil ser responsável. Nós temos que ser responsáveis uns pelos outros, é necessário. Então tomar uma vacina hoje é um ato de responsabilidade. Então eu sei que tem muita gente dizendo muita coisa, então por favor, me ouçam. Acreditem na minha palavra. Se é difícil acreditar na palavra dos outros, que vocês não conhecem, que estão longe de vocês, eu estou com vocês, eu sou o vosso pároco, eu sou o vosso pastor, e eu estou pedindo a vocês que me ouvem, não deixem de tomar a vacina, me ouçam. Eu não estou aqui à toa, e eu não estou aqui por acaso, nesse momento com vocês, não deixem. Sejamos responsáveis. É só o que eu tenho a dizer com relação a isso. A gente precisa ouvir o que realmente é sério e necessário. Não tem outra saída. O Evangelho é de João hoje. É uma página maravilhosa. Nós poderíamos ficar aqui a noite toda, até esgotarmos, né, o conteúdo de todos os verbos que João usa nesses pequenos, são apenas 7 versículos. É uma quantidade de verbos que indicam ações fundamentais para a nossa vida espiritual. Então é um texto teológico espiritual carregado, né, cheio de ações que nos colocam diante de Deus. Então, num primeiro momento, o texto tem a intenção de
de expressar a identidade de Jesus, né? João Batista, ele está com André e um outro, seu discípulo, nós não sabemos o nome, porque aqui tem uma abertura para vocês, porque eu já estou aqui. Você põe teu nome, eu não posso pôr o meu, que o meu já está. Então, André e vocês, nós todos, entramos aqui na página do Evangelho, para trazermos para a nossa vida todos os verbos que vão indicar para nós ações que a gente precisa tomar. Mas num primeiro momento, João, falando para André e para o outro discípulo, ele indica, ele mostra mais uma vez a identidade de Jesus. Quem é Jesus? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele só tira o pecado do mundo porque ele é Deus. Ele é Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, aquele que vai ser imolado. É Ele que vai se imolar por amor nosso, para a remissão dos nossos pecados. Então é a Ele que a gente precisa ir. É Ele, hein, que vocês precisam seguir. Tanto que os discípulos de João, o que eles fizeram? E imediatamente deixaram João Batista e foram seguir Jesus. É Ele que a gente segue, é Ele que a gente ouve, é Ele que a gente obedece. Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Ele que salva, não tem outra alternativa. É Ele que a gente busca, é dele que a gente quer se tornar íntimo, correspondente. Desse anúncio, né, surge no coração dos dois discípulos um desejo, né, uma vontade. Qual? Estar com Jesus. Foram atrás de Jesus. E aí começa, né, esse diálogo. Quando Jesus vê os apóstolos, é Jesus que vê André e o outro discípulo de João. E é Jesus que pergunta: o que vocês estão procurando? O que vocês querem encontrar? Onde tu moras? A resposta de Jesus: vinde e vede. Olha que diálogo. O que vocês querem? O que vocês procuram? Queremos ficar com você, queremos te seguir, queremos fazer parte do teu grupo, parte da tua vida, Jesus. Vinde e vede. Se vocês tomarem atitude, vocês virão e vocês vão ver o que vocês querem, vocês vão encontrar o que vocês estão procurando. Então não deixa de ter aqui, olha, de um lado Deus coloca no nosso coração o desejo de procurá-lo, Ele fica disponível para que a gente realmente o encontre, mas nós temos que buscá-lo. A atitude de busca é nossa. Ele faz cosquinha no coração, Ele se coloca lá à disposição, mas você tem que buscar, você tem que querer, você tem que ir, você tem que ver, você tem que buscar. Não tem como. Existe a nossa parte, a nossa correspondência, a nossa busca pessoal. E diz o texto de João, um outro verbo muito importante, né? Eles permaneceram com Jesus. A raiz do verbo pode até indicar para a gente: eles acreditaram em Jesus. Eles passaram a ser de Jesus, né? A morada deles passou a ser Jesus. A partir daquele momento, diz o texto, eles permaneceram com Jesus, passaram a acreditar nele. Jesus passou a ser a morada deles. Eles começaram a morar em Jesus, não na casa de Jesus, né? Mas nem Jesus, dentro de Jesus, na vida dele. A vida dos dois se misturaram, dos apóstolos, aqui não apóstolos ainda, mas vão ser apóstolos, né? Eles passaram a ser de Jesus, totalmente dele, absolutamente dele. É o que Jesus espera da gente, né? Por isso também está presente aqui, olha, ouvir, ir, ver, buscar. São verbos, né, que empurram a gente. Para mim, ouvir o que Deus diz, eu preciso ir até Ele. Sou eu que faço a experiência, né, de ver o que Ele é capaz de fazer, de acreditar no que Ele é capaz de fazer, e por isso ser dele, né, o fim de tudo, ser dele, ser de Jesus. Isso não vai atrapalhar
teu trabalho. Ser de Jesus não vai atrapalhar teu namoro, não vai atrapalhar teu matrimônio, não vai atrapalhar a sua profissão, pelo contrário, vai fazer da tua vida uma vida ainda melhor. Mas é uma opção exigente, né? Porque depois, quando a gente está com Jesus, né? Vou contar baixinho para vocês, né? Depois que a gente está lá, não é que a gente vai continuar vivendo, sendo e fazendo tudo que a gente fazia. Não ia contar isso para vocês não, né? São cenas do próximo capítulo, né? Primeiro Jesus convence a gente. Olha que a gente está já nele, você vai querer largar? Aí você começa a perceber, por estar nele, que algumas atitudes e alguns comportamentos não cabem mais na vida da gente, não se encaixa na vida da gente, porque também nos tornaremos discípulos dele, anunciadores dele, como aconteceu com Pedro, né? Eu te escolho, vem aqui. O André e o outro discípulo foram anunciar para os outros, né? Olha, a gente descobriu onde está Jesus, a gente está morando nele agora somos dele, né? Disseram, talvez, certamente com o testemunho deles, disseram para Pedro: vinde e vede. Foram eles que foram dizer para Pedro: vinde e vede, né? E o Pedro também foi, hein? E eu já disse isso outros dias para vocês, acho que no cerco de Jericó. Olha que o Pedro deixou bastante coisa para seguir Jesus. Ele tinha uma profissão, ele tinha uma família, ele tinha um matrimônio. E ele foi seguir Jesus, ele não deixou mais Jesus. Houve uma mudança drástica na vida de Pedro a partir desse chamado aqui, porque ele tinha uma sogra. Ele era casado. O André era irmão de Pedro, ele tinha uma família, ele era pescador, devia ter lá um modo de vida, e ele deixou tudo para seguir Jesus, para ser um seguidor e para morar em Jesus, deixar tudo para ser de Jesus. Que nós também tenhamos a coragem de assumir na nossa vida o chamado de Deus, para sermos verdadeiramente felizes e capazes de compreender aonde está o tesouro da nossa vida.